Ó, Olá, oi, tudo tu- bom? tudo e você? Bem também. Tá friozinho aí também, de casaquinho? Nossa, tá muito frio aqui. À noite, terrível. Sim. Natália, vamos esperar o pessoal chegar, né, pra gente Vamos. começar a se apresentar e tudo mais. E enquanto isso, como é que tá a sua quarentena? Tá trabalhando muito? Nossa, muito, né? Trabalho de casa cansa mais, enfim. E acho que é em dobro, né, também. Cuidar de tudo. Sim, com certeza. Boa Mas é noite, pessoal, necessário. quem for entrando, quiser ajudar a colocar coraçãozinho, porque isso vai mostrando para o Instagram que é importante a nossa live, vai mandando para mais pessoas. Quem tiver perguntas, dúvidas, vão colocando conforme vai rolando a live, a gente vai acompanhando vocês. E então vamos começar. Eu vou me apresentar e depois vou pedir para a Natália se apresentar. Bom, então meu nome é Ângela, eu sou psicóloga. Foi muito interessante a forma como eu conheci a Natália, que eu não sei se ela vai lembrar, acho que ela lembra. Uma vez eu Lembro. estava procurando, acho que foi até no Facebook, né? Eu estava bem naquela vibe de comprar testes, porque eu me formei em avaliação psicológica, a Natália estava vendendo um teste, a gente se conheceu através dessa compra, dessa venda desse instrumento mesmo de psicologia. E aí agora quem me deu a ideia de fazer essa live foi a Ellen, que eu acredito que vocês sejam até colegas, né, de trabalho, depois se você quiser falar um pouquinho Uhum. sobre a Ellen. Então, sou formada em psicologia há 7 anos, trabalho com avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica e estou na clínica também com a parte de psicanálise. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que você atua hoje e como é que foi sua trajetória até aqui. Bom, lembro sim, com certeza, de como a gente se conheceu. Achei que você não ia lembrar, mas sim, As duas, né? nós duas lembramos. É, bom, eu conheço a Ellen, né? Nós fazemos doutorado juntas, com orientadoras diferentes, mas a gente tem um grupo de estudos sobre psicanálise que a gente se encontra, enfim, foi assim que eu a conheci, né? Bom, eu sou formada em psicologia desde 2015, né? Atendo desde então também na clínica, a partir da psicanálise também. Em 2017, eu finalizei o meu mestrado em processo de desenvolvimento humano e saúde. E hoje eu estou fazendo, tem um ano, né, que eu estou no doutorado. Vou fazer um ano agora no próximo mês, em processo de desenvolvimento escolar. Também atuo, assim, a minha atuação na docência vai e volta, né? Tive que dar uma parada como professora de graduação por conta do doutorado, né? Porque ia ficar muitas coisas e a clínica ainda é uma prioridade para mim. Mas é isso, em síntese, assim, o que eu faço, o que eu estou fazendo agora. Então hoje você tem o seu consultório, né, o seu espacinho para atendimento e está fazendo o doutorado. Exato. E só por curiosidade, antes da gente entrar no tema, como é que é a sua relação assim com a docência? É algo que, como é que você chegou até o mestrado e o doutorado? O que que te fez se interessar por essa área? Eu, assim, né, Deixa eu só chegar para trás, porque estão falando que eu estou muito na frente, então tem que chegar para trás. É... Mas como que eu cheguei, né, no mestrado? Acho que já era, assim, durante toda a minha vida acadêmica, né, durante toda a graduação, eu sempre fiz muitas pesquisas, sempre me envolvi muito com pesquisa. Acho que lembrando, assim, por alto, acho que desde o segundo semestre da psicologia, assim, que eu mexo com pesquisa. Então é algo que eu gosto muito e eu vi no mestrado uma oportunidade de continuar, né, com pesquisando, enfim, né? E aí ao longo da graduação eu fui afunilando os meus temas de pesquisa, as minhas linhas de pesquisa, enfim. Então hoje eu trabalho, né, com a clínica, é algo que eu estudo bastante, mas ao mesmo tempo eu trabalho com psicologia do desenvolvimento, né, a área em que eu mais pesquiso, assim, que eu atuo, enfim, que as minhas linhas de pesquisa estão mais voltadas para isso. A Ana Paula até falou aqui, ó, ser docente é ter coragem na vida. Muitos desafios, Sim, né? ela sabe bem como que é difícil. Então ela também vivencia essa realidade. E Natália, me Exatamente. conta um pouquinho assim, o que que você fez então no seu mestrado? Quais foram as suas áreas de interesse de pesquisa em termos de temática mesmo? Durante a graduação, no mestrado e agora no doutorado?
Assim, na graduação, acho que eu trabalhei com várias coisas, né? Trabalhei com o tema de homossexualidade, trabalhei com uma pesquisa no CRP, né? Com profissionais, enfim, como é a vida do profissional quando ele se forma, enfim. Mas acho que ao longo da graduação isso foi ganhando foi afunilando de certa forma, né? E eu comecei a me dedicar mais ao estudo das relações raciais e de gênero, né? Então, acho que a primeira pesquisa que eu fiz, assim, foi lá em 2011, mais ou menos. Eu estava no quarto semestre da graduação. E eu fiz uma pesquisa sobre a representatividade da população negra em comerciais de televisão, né, de TV aberta. Enfim, foi um trabalho extenso e tudo mais, mas uma das coisas que mais me surpreendeu foi a surpresa das pessoas no Congresso quando eu falei que 70% dos comerciais de televisão não tinham nenhuma pessoa negra em um país com mais de 50% da população sendo negra, né? Então acho que esse foi um dos das primeiras pesquisas e que me trouxe esse dado de realidade porque as pessoas não sabiam disso, né? E tem gente muito antiga falando sobre a representatividade da população negra em novelas, em comerciais, em filmes, enfim. Tem muito estudo sobre isso, né? O Joel Zito é um dos autores que fala sobre isso. Ele fez uma pesquisa extensa sobre a representatividade da população negra em novelas, em várias novelas durante décadas, assim, o estudo dele, né? Depois disso, eu fiz uma pesquisa sobre, na verdade, foi uma revisão de literatura sobre os estudos a respeito de mulheres negras e lésbicas. Acho que foi o primeiro estudo que eu trabalhei, de certa forma, com um conceito que hoje acho que está ganhando mais espaço, que é o conceito de interseccionalidade, que é uma sobreposição de características identitárias e, consequentemente, uma sobreposição de opressões também, né? Então, você viver no mundo como uma mulher branca é muito diferente de você viver no mundo como uma mulher negra, ainda mais como uma mulher negra e lésbica, né? Isso coloca uma série de algumas características, né, identitárias, elas te trazem algumas concessões ou alguns impedimentos, né? E acho que foi isso que, enfim, na época eu tinha pouquíssimos estudos a respeito desse tipo de interseccionalidade, né? E só E entender, quando você fala interseccionalidade, são variáveis que estão ali juntas, seria mais ou menos isso? é, exatamente, né? Exatamente. Isso porque essas características, né, a leitura social feita dessas pessoas, a partir, né, do que elas apresentam, ser uma mulher na sociedade traz uma série de leituras, de possibilidades e de impedimentos. E um debate muito forte dentro do feminismo negro, né, que essa pauta ela seja incorporada pelo feminismo como um todo. Né? Então, um exemplo, né? Enquanto as mulheres brancas elas estavam lutando pelo direito ao trabalho, né, à vida pública, as mulheres negras elas sempre foram exploradas no trabalho, no local de trabalho delas, seja de forma, né, pela escravização, seja às vezes pelo trabalho doméstico, enfim, né? Elas estavam na casa das mulheres brancas, trabalhando e tendo essa vida pública e deixando seus filhos em casa, enfim, né? Então são vivências diferentes, apesar de ter essa, essa junção, quer dizer, essa característica comum, né, de ambas serem mulheres, mas o fato da racial traz outras dimensões também. E aí, no seu doutorado, você continuou com a mesma linha de pesquisa? Então, no mestrado, né, Porque falar um pouquinho esse do trabalho mestrado? que você falou foi da graduação, né? Exato, Tá, sim, ainda vamos chegar no mestrado. vou falar do mestrado, então. Tá. Bom, no mestrado, eu trabalhei com processos identificatórios de adolescentes negros. O que isso significa? Né? Que acho que primeiro, né, eu fiz dentro de uma escola de ensino médio pública do Distrito Federal,
E aí, dentro da pesquisa, né, eu estava entendendo a escola como um lugar em que ela pode ser um contexto, né, sendo uma instituição social, ela pode ser tanto potencializadora, né, da diversidade, de diversidade de identidades múltiplas, enfim, como ela pode reproduzir opressões, né? Então, primeiro, eu queria um dos objetivos, né, do mestrado foi entender como os adolescentes viam esses discursos étnico-raciais dentro da escola e como que esses discursos influenciavam no tornar-se negro deles. Né? E esse tornar-se é um conceito de uma psicanalista chamada Neuza Souza, que ela diz algo que é, primeiro que ela denuncia, né, o silêncio da psicanálise com relação ao debate racial, e segundo, que ela traz algo muito importante em duas vertentes, assim. Primeiro que ela fala que ser negro, né, não é algo dado, não é algo que pode ser simplesmente apontado pela cor da pele da pessoa, pelos traços dela. Isso envolve um tornar-se, ou seja, um processo, né? E esse processo envolve duas etapas, se a gente pode simplificar dessa forma. A primeira é a gente se desvincular de alguns discursos míticos a respeito da negritude. Então, a gente aprende, a gente vê que as pessoas, o negro, né, sempre está relacionado com algo ruim, com feio, com sujo, com violento. Então, a primeira etapa desse tornar-se é se desvincular desse tipo de discurso, porque isso não é ser negro. Né? Isso é o que uma educação colonial e racista prega para a gente. E a segunda etapa é formar novas narrativas, né, a respeito da negritude. Então, o que é ser uma mulher negra na sociedade? O que é ser um homem negro na sociedade? Enfim. E aí, para a Neuza Souza, tem um autor que vai discordar dela, que é o José Reis Filho. Ele A também é Neuza Souza acha, psicanalista? ele também é psicanalista, ela vai dizer que se tornar-se, né, essa formação de novas narrativas, ela se dá pela militância. E o José Reis Filho, ele vai falar que não só pela militância, né, mas também pelo discurso acadêmico, por exemplo, né, que seria um outro tipo de militância. Quando a Neuza Souza fala de militância, mas, né, se aliar a certos movimentos, a certas manifestações, enfim, né. Então, com esse parênteses, sou uma pessoa de muitos parênteses, às vezes eu dou umas devagar. Ah, fica à vontade. Mas, levando em consideração esse conceito, né, e essa ideia de escola, eu queria entender dos adolescentes o que eles pensavam desse espaço, né, o que eles entendiam que eram, o que a escola pregava a respeito das relações, pregava entre muitas aspas, a respeito das relações étnico-raciais, e como isso, ao longo da vida deles, foi incorporado, né, nos processos identificatórios, enfim, esse tornar. E aí, o que eu achei, né, nos grupos e nas entrevistas, não foi muito animador, mas acho que é importante, né, também, a gente sinalizar algumas coisas. E uma delas foi que a escola, ela era, para todos os adolescentes que participaram, ela era aquele local em que a criança, ela era marcada como diferente. Né? Ela era marcada como diferente a partir de denominações, de piadas, de apelidos extremamente pejorativos. Então, as meninas mostraram que essas ofensas, né, essas agressões, elas vinham em forma de piadas e apelidos por conta especialmente do cabelo, e os meninos com uma série de outras coisas, né? Os meninos, às vezes, com um lado mais profissional, às vezes em piadas, né, sobre a própria masculinidade, enfim, né? O homem negro muitas vezes é atrelado, né? Essa questão da virilidade, de que ele não pode falhar, enfim. E da violência também, né? Então, a escola se mostrou como esse local, né? Em que a diferença era apontada de forma extremamente pejorativa.
E aí esse tornar-se, né, essa construção de novas narrativas, esse movimento de se desvincular desses apelidos e dessas piadas, se dava em outros espaços. Se dava também na escola, muitas vezes por iniciativas muito pontuais, né, de professores negros, de professores que tinham uma inserção política e conseguiam passar isso em sala de aula, às vezes de projetos de extensão da universidade dentro da escola, era uma escola bastante aberta para os projetos da universidade, e por outros locais, né? Às vezes salões de beleza, a família mesmo, espaços de militância, né? A internet também foi um local apontado como essa mudança de discurso. Então, uma das considerações que eu fiz no mestrado é o quanto que a escola não pode se aliar também. Ela não vai dar conta, né, de todas as discussões, de todas as problematizações, ainda mais a escola nesses modelos que a gente tem, nesse modelo tradicional, conteudista, enfim. Então, por que não se aliar com esses outros espaços que têm potencialidades, né, que podem trazer as discussões para dentro da escola, para a gente parar de tratar as relações raciais dentro do Brasil, né, como algo só lá na Semana da Consciência Negra, né, que é um problema dentro da escola também, né, apesar da Lei 10.639 de 2003, que prevê o estudo da história da África e da cultura afro-brasileira. Apesar disso, a gente ainda tem, enfim, essa lacuna, né, dentro da educação, algo que deveria ser tratado de forma transversal, enfim. Acho que eu vou parar de falar do meu mestrado, porque, vixe, tem muita coisa pra falar. E aí, Natália, uma questão que me veio é a seguinte: algumas psicólogas vieram trocar algumas ideias comigo, falando daquela percepção que o paciente na clínica vem ao procurar um profissional, né? E pergunta assim: ah, você prefere um homem ou uma mulher? Você prefere um psicólogo mais velho ou um psicólogo mais novo? Né? O tipo de abordagem também vira um filtro. E aí foi curioso, porque eu já vi no Facebook pessoas procurando psicólogos negros para serem atendidos. E aí eu te pergunto quanto essa identificação desse profissional auxilia nesse processo do tornar-se uma mulher ou tornar-se um homem negro, né? Como que você vê isso dentro da sua clínica? As pessoas te procuram, trazem esse tipo de demanda? Como é que você vê esse processo mesmo? Assim, acaba que as indicações vêm pelos grupos que eu transito também, de outros psicólogos, de outros psicanalistas negros, né? Mas eu vejo que essa procura também por profissionais negros de certa forma, para evitar algumas violências que acontecem na própria clínica, né? E essa movimentação, e aí é uma percepção minha mesmo, do que eu vejo nos grupos de psicólogos, enfim, que ela veio depois de algumas denúncias de pessoas analisando, enfim, que falavam que quando essa temática, né, quando a questão racial, quando esse traço aparecia, né, dentro das sessões, o psicólogo, o analista, negava. Oh, racismo no Brasil não existe. Isso é coisa da sua cabeça. Né? Isso não só um ou duas pessoas em relatos da internet, mas pessoas que chegam também até mim. Né? Obviamente, enfim, né, que eu não sei o que de fato as pessoas, os profissionais falaram, mas acho que não é difícil de imaginar esse tipo de cenário, né? Porque a gente vive num país do mito da democracia racial, né? Em que racismo de fato não existe, né? Teve uma pesquisa uns anos atrás da TV Cultura, se eu não me engano, em que ela saía perguntando para as pessoas se elas achavam que racismo no Brasil existia. E 99% das pessoas falavam que sim, existe. E aí perguntavam depois se elas se consideravam racistas. E 99% das pessoas não se consideravam racistas. Então, de onde é que está vindo esse racismo? Né? Porque, além de ser um racismo velado, é um racismo que às vezes a gente não pode dar resposta. Né? Porque vem numa piada, vem com uma entonação de que você não pode reagir de uma forma agressiva,
colocando um limite, né? Porque às vezes a agressividade é importante também. Enfim, né? Externalizar isso. Acho que a Isildinha Nogueira, ela fala algo muito importante, que é que quando essa raiva, né, essa agressividade, ela não vai para fora, ela não encontra um objeto, ela retorna para o eu. Isso é muito violento para as pessoas negras. Porque como dar resposta, né, para uma piada que teoricamente não é violenta, né? Então acho que isso aparece muito na clínica e acho que vem o fato de muitas pessoas procurarem profissionais negros vem disso, vem desse receio, desse fator ser deslegitimado dentro do consultório, como uma marca, né, que faz parte da história das pessoas. Isso me faz pensar muito assim Pode. também, que eu já... Ai, desculpa, eu te cortei. Mas você falou que fez um trabalho, né, na graduação que tinha um recorte também com o público LGBT, no caso, né, mulheres negras lésbicas. E aí eu já conversei com amigas lésbicas que falaram assim, olha, quando eu vou procurar um profissional, eu preciso saber da sexualidade dele também para me sentir à vontade. Então acho que parte também um pouco dessa lógica, né, de vir aquela pessoa, por exemplo, já atendi adolescente que veio através da mãe e a mãe falando assim, ah, não quero mais que seja lésbico, sabe a cura gay, né, aquela coisa assim. Uhum. Então, acho que parte Sim. muito. E é interessante desconstruir isso, porque não é uma questão só de identificação, né? Que eu penso assim, a pessoa procura um profissional para uma identificação. Mas agora você me trouxe a questão também da proteção, né? Como é que você Sim. vai se sentir bem num set que você tem que falar das suas questões e o outro não legitima aquele seu lugar e aquele seu discurso e o que você está passando, né? Não, Uhum. você não precisa passar por aquilo, mas você precisa dar espaço para aquilo vir, porque senão a terapia não acontece, né? Exatamente. Tem algumas pesquisas, né? Algumas, assim, duas, que eu achei. Uma da Marisete Gouveia, ela terminou o doutorado dela há pouco tempo com a professora Valesca Zanello, em que elas publicaram um artigo a respeito de como as mulheres negras se sentiam diante de analistas brancas, né? É, enfim, né, quando esse espaço né, e deixa fluir também, né? Deixa vir algo antes quando vem um caso, né, de violência racial e tudo mais, dar espaço para essa elaboração e para esse simbólico que é feito na fala e que muitas vezes é o que é impedido também, né? Nos casos de violência, se você não pode falar, aquilo não é elaborado, né? Você não, é aquele monstro meio que você não sabe de onde que veio e que você não pode fazer nada com ele. O espaço analítico, né? Ele pode profissional e acho que por isso que é tão importante, né, que psicólogos brancos e analistas brancos estudem as questões raciais, porque ixi, a Ângela tá meio travada para mim. Eu travei? Eu tô te ouvindo Tá tudo ainda. bem. Ah, tá. Tanto é importante que os psicólogos e os analistas estudem as questões raciais para conseguir manejar isso, né? Manejar isso na transferência também, né? Quando isso aparece. E dar espaço para não cortar, né? Que eu acho que até algo que não vai de encontro com a ética psicanalítica, assim, né? Que é deixar vir, aquilo vir de forma espontânea, né? No discurso, para que a pessoa consiga elaborar aquilo, né? O analista é um instrumento também, né? Ele não vai dizer o que é importante, o que não é importante na análise, né? Ele vai escutar aquilo que vem. E isso me veio muito assim, a questão também do próprio analista estar se desconstruindo nas suas próprias questões raciais, né? Porque se a gente não se desconstrói também, como é que a gente vai conseguir escutar o outro? Então, eu acho muito Exatamente. interessante isso que você falou da necessidade da gente correr atrás mesmo, né? Você tá me ouvindo? Eu Eu dei... ouvi até necessidade. Ah, A tá. necessidade. Da gente estar pesquisando e tá, assim, por mais eu posso falar desse lugar que eu estou, né, de assim, não passei por questões raciais dessa forma,
Então, o quanto eu preciso me mobilizar para tentar entender, pelo menos. Estudar, né, ler e estar aberta a. E eu também penso assim, se eu não estou aberta a, se um analista não dá conta, cara, então indica um profissional que dê conta, né? Uhum. Então, assim, não feche essa porta falando, não, a gente não pode falar sobre isso. Peraí, isso aqui eu não dou conta. Então, ó, vou te indicar para outro profissional que dá conta disso. É muito mais ético do que isso que você falou desses profissionais que falaram, olha, aqui não entra, isso não existe, isso é balela, né? Uhum. E até porque, né, acho que o estudo das relações raciais, ele é importante não só para pessoas negras, né? Acho que é um movimento muito importante a gente entender que pessoas brancas, elas também são racializadas, né? Porque quando a gente não tem essa noção de raça para pessoas brancas, a gente coloca isso como norma, né? A gente coloca que a branquitude é uma norma e que ela não é mais uma raça entre tantas as outras, assim, né? E aí não sei o quanto as pessoas estudam a respeito disso, mas raça como uma construção social, né? E não como uma construção biológica, enfim, para dividir os seres humanos, que essa discussão acho que já foi até superada. Né? É isso. Acho que é importante entender a questão da raça para atender pessoas brancas também. Né? A branquitude também é algo a ser estudado, e não só a negritude. Eita, parada, que acho que agora eu vou Ângelo. legal hoje, né? E aí, Natália, você tinha falado assim, ó, para mim, né? Admitir que o racismo gera sofrimento é complicado. Quais são esses sofrimentos que o... Tá. Uma coisa que a gente tinha conversado antes da nossa live que me chamou a atenção foi quando você disse assim, admitir que o racismo gera sofrimento é complicado. O que você quis dizer sobre isso, assim? Quais são, eu até anotei aqui, né? Quais são os sofrimentos, então, que esses sujeitos passam advindos do racismo e também da negação desse racismo? Assim, o que você vê na clínica e na sua vida pessoal? Tá. Bom, acho que é difícil admitir que o racismo causa sofrimento, porque admite o racismo, né, como uma violência. Então, acho que já começa por aí, assim. Eu acho que como eu tinha falado antes, né, acho que essa questão da peraí, o ruim de fazer no celular que vem notificação, aí eu me distraio, tenho uma facilidade para me distrair. Mas vamos lá, até me perdi. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Quando a gente nega, né, quando eu tinha falado a respeito, né, dessa questão, o racismo é algo muito violento, né, e acho que o que torna ele mais violento, se é que eu posso colocar assim, é que não dá esse direito de resposta e não dá essa possibilidade de simbolizar, né? Se a gente for olhar pela psicanálise, a importância colocar no discurso, falar sobre, né, simbolizar, é muito importante para a simbolização. A gente não admite, né, que, né, quando a gente estava falando sobre isso antes da live, eu lembrei de um trecho do livro da Grada Quilomba, que saiu agora em 2019, né? Se chama sobre racismo cotidiano. E aí ela entrevista 3 mulheres, se eu não me engano, e aí uma delas, numa desses relatos, uma dessas mulheres estadunidenses, ela vai falar que ela se incomodou com um gnomo negro que a vizinha de frente da casa. Isso causava um incômodo, um estranhamento, as amigas dela também se sentiam incomodadas, e aí elas começaram, entre elas, a discutir por que aquilo causava um incômodo, né? E elas chegaram à conclusão de que esse incômodo vinha porque esse tipo de boneco vinha como de ocupar o lugar, meio que no imaginário das pessoas brancas, os que tinham sido
escravizadas, né? Pessoas negras que tinham sido escravizadas nos Estados Unidos. Então era uma forma de não deixar essa história, de repetir essa história com essa imagem desse boneco. Isso, para a mulher negra, era muito violento. Não sei se as pessoas estão me escutando, a Angela está meio travada. Eu tô. Acho que está. E aí, isso gerava um incômodo, gerava uma insatisfação, um estranhamento. E a partir do momento em que essa mulher negra resolveu sair da casa dela e falar, olha, isso para mim é problemático, isso é racista, isso está sendo violento para mim e as minhas amigas que frequentam a minha casa, eu gostaria que você retirasse esse boneco daqui, né? E aí a mulher branca, né, deu várias desculpas, infantilizou o discurso, falou que aquilo não existia, que ela tinha até um amigo negro que falava diferente dela e tudo mais. E ela falou, olha, isso não é problema meu, eu vim aqui só para dizer que isso me incomoda. Resposta para esse ato racista, o problema do racismo para a pessoa branca também, né? Quando alguns intelectuais negros, né, eles falam que o problema do racismo no Brasil não é das pessoas negras, ele é das pessoas brancas, eles estão dizendo que esse sistema de dominação ele foi criado por pessoas brancas, né? Então isso é responsabilidade dessas pessoas brancas. E a partir disso, né, a partir do momento em que essa mulher negra vai lá e fala, e simboliza, e elabora a respeito disso, ela consegue uma outra saída psíquica, né? Ela consegue elaborar mesmo, né? Que é quando o Freud vai falar de recordar, repetir, elaborar, né? Na análise, elaborar seria dar essa simbolização, esse fechamento, esse insight, e jogar isso para o externo também, para o objeto também, né? De essa agressividade para o objeto, e não para a pessoa em si. E aí quando eu falo, né, que é difícil a gente admitir que o racismo causa sofrimento, primeiro que ele não é nomeado, muitas vezes, né? No Brasil, especialmente, a gente tem uma dificuldade muito grande, e aí uma simplificação mesmo, porque acho que quando a gente vai lidar com o sistema criminal do Brasil, tem muitas controvérsias também, mas é difícil a gente colocar um crime de racismo mesmo, né? A gente criou na lei ainda um adendo ali para colocar como injúria racial e não como racismo em si. Então isso já nem é nomeado, né? E isso causa repercussões psíquicas, né? Além dessa agressão pro eu, tem uma série de outras coisas que vão parecer meio gerais, mas quando a gente escuta as pessoas, quando a gente escuta as histórias, a gente vê o quanto que isso está ligado com o racismo. Exemplo, né? Inseguranças de diversas ordens, né? A sensação de que não se é capaz, altos esforços para compensar a cor, né? Porque não é raro crianças negras, por exemplo, escutarem desde pequenas que elas têm que ser muito mais para elas conseguirem alguma coisa na vida, né? Isso eu estou escrevendo um capítulo agora de um livro que vai sair em breve, aí eu vou divulgar. Já queremos ler. Vai ser até um livro de fácil acesso, que ele vai ser online, então vai ser tranquilo. Mas falando como que, de certa forma, a entrada na universidade para alguns adolescentes negros, ele é visto como uma impossibilidade, e não por uma questão de financeira, que muitas pessoas colocam, socioeconômicas, ou de acesso aos estudos, mas uma sensação de que não se é capaz, né? De que não se tem essa segurança. Isso não é construído também nas crianças negras de que elas são capazes. Isso a gente vê na mídia, por exemplo, né? Onde estão as crianças negras? Princesas, astronautas, né? Enfim, como que esse sonho, essas potencialidades, elas são criadas desde a infância, né? Então isso aparece muito no consultório.
com crianças, até atendendo crianças, né, a gente consegue perceber como, com algumas crianças negras, até o fato do isolamento, assim, às vezes não se sentir incluído em certos espaços, né, às vezes as crianças não conseguem verbalizar isso, mas vem essa queixa, assim, né, de, não tenho amigos, ninguém quer brincar comigo, ou a brincadeira que eu coloco nunca é aceita. Questões na infância também, como a timidez, né, que muitas pessoas taxam como timidez, e, não, é porque ele não consegue falar, e não. Será que está sendo dado espaço? Tem várias pesquisas, inclusive na psicologia social, que falam sobre isso, assim, né, como é que dentro da profecia autorrealizadora, né, os professores, eles não desestimulam crianças negras, porque não olham para elas, porque não escutam, né, porque não dão um elogio, enfim, né, coisas nesse sentido, assim. Então, acho que o sofrimento, ele vem de diversas formas. Acho que mulheres negras, por exemplo, trazem isso muito com relação ao cabelo, com a autoestima, de não se sentirem bonitas, enfim, né. A Ana até falou E, aqui, né? Não sou tímida, fui silenciada. sim, essa frase é da Monique Evelyn, e ela falou isso, né, de que como ela era muito, como as pessoas falavam para ela que ela era uma pessoa tímida, ela falou, não necessariamente eu era tímida, né, as pessoas me silenciaram ao longo da vida, assim. Eu não tive espaço para falar. Natália, você já citou um monte de pessoas que eu já fiquei interessada em ler e tudo mais. E aí, uma das coisas que eu tinha separado aqui para você, para a gente conversar um pouquinho, que você tinha me chamado a atenção, né? Quando você foi fazer os seus projetos na graduação, no mestrado e tudo mais. E é interessante porque isso eu já ouvi de relato de paciente minha, negra, que estava na graduação, foi fazer um TCC sobre. Era religião, mulheres negras, eu não lembro exatamente qual que era a temática, e ela reclamava e ela falava para mim o quanto era sofrido para ela escrever esse TCC sem autores que representassem isso. Então ela ia escrever lendo autores homens brancos que produziram, né? E você sentiu isso, você sente isso no seu mestrado e na graduação? Como é que é essa produção acadêmica? Eita, vamos lá. Olha, na graduação é bem difícil, né, porque a gente não, acho que eu não começaria nem na graduação, né, acho que na escola a gente já tem um grande problema curricular, que a gente não vê pessoas negras, né, a gente vê a história contada pra gente, acho que até eu escrevi um post sobre isso hoje, tá Então, aproveitando, já né, compartilho. as pessoas, a história é contada pra gente, né, como uma história de escravidão, de sofrimento, né, muito dificilmente nos livros de história didáticos, né, a gente vai encontrar a história de resistência. A gente às vezes encontra um quadradinho ali, bem no cantinho, sobre Zumbi dos Palmares e pronto. Mas existiram muitos quilombos, enfim, em vários lugares, né, existiram mulheres negras na resistência. Isso já é um problema desde o início da vida escolar, né? Na graduação, além disso, além de achar que a universidade é um espaço muito colonizado em muitos aspectos, acho que as produções negras, elas não ganham visibilidade, elas são silenciadas. Citando de novo a Grada Quilombo, ela vai falar disso, né? Tô gostando muito, porque eu li faz pouco tempo livro, então tá fresco. Mas ela vai falar como que os estudos a respeito da negritude e estudos produzidos por pessoas negras, eles são vistos como não científicos, muitas vezes. Então, eles não ganham destaque. Eles não ganham destaque nos congressos, eles não ganham destaque nas publicações, enfim. E tem uma outra questão que acho que faltam professores negros também. Né? A gente tem uma questão estrutural, que muitos negros não conseguem chegar na universidade, quiçá passar por um processo seletivo como um professor universitário. Isso vai deixando escassas essas publicações. O que não quer dizer que elas não existam. Elas existem, tem muita gente negra produzindo em todos os campos, assim. Só que
primeiro que a publicação no Brasil, a vida acadêmica no Brasil é muito difícil, manter nesse espaço é muito difícil, né? E acho que as pessoas negras, e é algo que acontece bastante, assim, acho que a Neuza Souza é até um exemplo disso, né? As pessoas negras vão levando essa temática que traz muito sofrimento, muitas vezes de forma sozinha, muitas vezes sozinhas, né? E não dão conta, assim. Ou abandonam, ou no caso da Neuza Souza, né? Cometem suicídio, enfim. Porque é algo muito doloroso, muito, muito sofrido de carregar também. Mas não quer dizer que essas pessoas não produzam. Acho que no mestrado eu tive uma certa dificuldade, porque isso, como eu trabalhei com a psicanálise, e continuo trabalhando, né? Existem poucos autores fortes, assim, né? Que têm um corpo teórico importante, como o da Neuza Souza, por exemplo, né? Que ela vai colocar que existe um ideal de eu branco, né? Coisa que às vezes a gente não pensa, né? O ideal de eu como aquele, eu sempre falo para os alunos, né? Como aquele farol, assim, que vai dizer o que você deve ser, né? O que você deve almejar, como você deve desejar. Isso é branco, né? De forma, a gente aprende que o que é bonito, o que é culto, inteligente, é branco, é eurocentrado até, eu diria, assim, né? Colonizados. Então, senti falta, senti essa dificuldade, porque é uma discussão nova para a psicanálise, assim. Mas tem autores do mestrado para o doutorado, né, porque eu tive um intervalo de uns 2 anos, eu acho, eu já vi que tem muitas outras produções, né, sendo feitas, assim, né? Tem os psicanalistas negros se organizaram também para produzir juntos, para dar força, né, para essas temáticas. Assim. Então, acho que sim, tem uma dificuldade, porque às vezes são poucas pessoas negras que ocupam determinados espaços, mas acho que também muitas coisas são invisibilizadas, né, e abafadas, enfim, a gente nem fica sabendo. Uhum. E, Natália, tá travando um pouco, mas você tá me vendo? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Ah, então tá. E a última pergunta que eu queria trazer para nossa live de hoje, né? A gente já tá aqui há 50 minutos, passa muito rápido. Eita, Né? menina. Então, anotei aqui assim, né? No domingo do dia 7 de junho de 2020, observamos no Brasil um movimento, né? Uma mobilização dos negros lutando pelos seus direitos de espaço de fala, né? Uma valorização frente à sociedade e tudo mais. Eu até estive lá, nossa, aqui em Brasília, foi lindo. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa manifestação e as manifestações que acometeram o mundo, né, após o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. O que você viu dessa movimentação? Porque eu vi uma movimentação muito grande no Instagram na época, pessoal colocando posts e também colocando, pintando o... Como que é o nome da nossa Quadrado carinha no... preto. Isso, quadrado preto, mas era na Ah, carinha do Instagram, né? Tirando as fotos e pondo, aham. né? O que você observou dessas movimentações e o que você podia falar um pouquinho, assim, do que você sentiu, o que você pensa? Eita, pensei em várias coisas. Mas vou tentar resumir, porque eu sei que temos só 10 minutos. Bom, primeiro acho que acho que ganhou uma repercussão, né? Acho que é importante essa repercussão. Mas uma das coisas que me veio muito é que essas repercussões não são de agora, assim, né? E me causou um estranhamento, vou usar essa palavra, né? Ver tantas pessoas se mobilizando, e aí não me entendam mal, não me interpretem mal, que eu acho que é extremamente importante denunciar. Eu acho que eu sou o tipo de pessoa que acha que todas as frentes de luta são importantes, a acadêmica, a que vai para a rua, né? A que é construída por meio da arte. Então, acho que essas manifestações nos Estados Unidos, né, depois do assassinato do George Floyd, foram muito importantes. Mas elas não acontecem agora. Não aconteceram só depois desse assassinato nos Estados Unidos, muito menos no Brasil. Né? Semanas antes, a gente teve a repercussão do assassinato de um jovem negro que foi assassinado dentro de casa.
né, o João Pedro. E a gente tem isso em todos os minutos, assim, né? As estatísticas mostram que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E essas movimentações, essas mobilizações, elas acontecem nas comunidades, né? As pessoas vão lá, tacam fogo em pneu, né? Elas se mobilizam, elas se organizam em comunidades, na comunidade mesmo, para resistir de certa forma. Só que isso, até por um racismo geográfico, né? Isso fica lá na periferia, isso não ganha os grandes centros, né? E acho que foi até algo que eu falei na época, que é importante toda essa mobilização, mas ela não pode ser esvaziada, né? E eu fiz até uma comparação de como a gente trata a Semana da Consciência Negra nas escolas, né? A gente trata ali, ó, inflamou, foi aquele dia, comemorou, beleza. O resto do ano, ninguém fala mais sobre isso, ninguém estuda mais sobre isso, ninguém se comove mais com isso, a gente se acostuma com os números, com as estatísticas. E algo que me incomodou nessas manifestações, apesar de entender a importância, foi que elas não são novas, né? E acho que revela um desconhecimento da história do Brasil também, né? Às vezes a gente não coloca, não vê no assassinato do João Pedro um crime racial. A gente vê uma fatalidade, em muitas outras crianças e jovens, uma bala perdida, né? E a gente não enxerga esse racismo, né? Que ele é arquitetado de muitas formas para matar jovens negros. É um genocídio, né? Quando as pessoas falam de genocídio, eles não estão exagerando, né? Não é um delírio coletivo. Não, isso está sendo denunciado há muito tempo. Assim. Então, acho que isso revela o quanto que a gente não olhou ainda para a história do Brasil, para ver que isso acontece aqui todos os dias e que a gente passa batido, continua vivendo, não dá nem nome para isso. Assim, né? Então, acho que foi importante, espero de fato que as pessoas continuem se engajando, lendo. Acho que falta bastante estudo mesmo das relações raciais no Brasil. Eu até separei umas indicações de livros aqui, além de todos que eu já falei. Vou falar rapidinho, tá? Claro! Mas antes de você falar as indicações, né? A Ana falou que as pessoas apagam bastante também os movimentos realizados pela população negra no Brasil. Um exemplo disso é Balaiadas, a revolta da Chibata. Sim, a Você gente poderia falar um não pouquinho? conhece. A gente não conhece essas revoltas, né? A gente não conhece a revolta dos malês, a gente não conhece os quilombos, né? O Brasil tem uma história muito forte com, essa história de resistência mesmo, né? Só que a gente não aprende nos livros didáticos, inclusive, né? A gente conhece muito mais as formas de tortura, né? As formas em que as pessoas escravizadas elas eram torturadas enfim, né? Torturadas mesmo, do que as próprias revoltas que aconteceram, né? Então, acho que isso traz um reflexo no imaginário também, né? De que são pessoas incapazes, de que são pessoas que, como assim, 300 anos de escravidão e ninguém se revoltou e ninguém fez nada. Não, fizeram muito, continuam fazendo. Acho que cabe a uma outra parcela da população, parcela branca especialmente, olhar para isso, né? Se haver com isso, estudar sobre e se implicar também. Né? Acho que é extremamente importante para essa luta antirracista, para que ela não morra, que ela continue e dê resultados, de fato. Que não seja só uma comoção no Instagram, né? E que pare ali. Sim. E tem várias formas de lutar, né? Acho que o estudo, acho que dar visibilidade, consumir conteúdo de pessoas negras, né? Se questionar sobre algumas coisas também, acho que é muito, muito importante, tem muito potencial, assim. Com cuidado, que acho que as pessoas brancas estão chegando agora nesse discurso e às vezes elas
cometem o erro de ocupar um lugar de fala, assim, né? E aí chega a indicação, que eu acho que é muito importante. Pode dar, né? Já. Claro, com certeza. Que é o livro da Djamila Ribeiro, sobre o que é lugar de fala. A Djamila, muita Ai, gente, depois enfim, do Quadrado Preto, Black Lives Matter, enfim, falaram viram aquele livro, né, do manual antirracista da Djamila. Mas acho que esta coleção, que é muito acessível, é uma coleção agora tem 6 livros, que foi organizada pela Djamila, o que é Lugar de Fala é um dos livros, mas eu sugeriria começar pelo livro do Silvio Almeida, que é sobre racismo estrutural, e que ele vai falar como o racismo no Brasil ele é uma lógica política, né? Que ele é até associado com o capitalismo, ele gera extermínio, né? Ele age de uma forma muito bem arquitetada. Então, acho que essa coleção realmente vale a pena para iniciar os estudos, assim. A Djamila, inclusive, escreve muito bem, é muito didática, enfim. Acho que vale a pena. Não, esse livro eu tenho que indicar porque eu adoro. Esse livro da Preta Rara se chama Eu, Empregada Doméstica, que ela é um livro apenas de relatos de empregadas domésticas que vão revelar, ela bota assim, eu acho extremamente forte, né? Na capa do livro já. A senzala moderna é o quartinho de empregada. Então, a partir desses relatos, ela vai mostrar como que o racismo repercute na vida dessas mulheres que são empregadas domésticas e como isso repercute na vida delas, nas famílias delas também. E aí, rapidinho, fica à para quem é vontade, da dá tempo. psicanálise, eu sugiro começar por esse livro, O Racismo e o Negro no Brasil, que é uma coletânea de artigos, e aí tem a Isildinha Nogueira, tem o Monanga, enfim, tem uma série de autores extremamente importantes. Eu acho que O Tornar-se Negro, da Neuza Souza, ele é leitura fundamental para qualquer psicanalista no Brasil. É extremamente importante. Ele é um livro muito fino, mas muito potente, e é difícil de digerir. Já li 3 vezes. E o livro do José Reis Filho, que ele fala sobre processos identificatórios, que se chama Ninguém Atravessa o Arco-Íris. Que, se eu não me engano, é o trabalho de doutorado dele. Não, da dissertação. O de doutorado é outro. E acho que, por fim, porque ele está meio longe, o livro da Grada Quilomba, que também tem uma leitura psicanalítica, assim, ela vai rever alguns conceitos, como mecanismo de defesa, por exemplo, que é extremamente importante, ela dá uma outra visão para isso. Peraí. Bacana, Quero um livro para muita mim. coisa. Ai, meu Deus. Memórias de Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Acho que tem muita leitura, né? Só Isso que eu ia falar, para rapidinho. começar já tá maravilhoso. Natália, Tem então eu vou muita fazer coisa. o seguinte, eu vou fazer uns postzinhos com os nomes dos livros, eu posto no meu feed, marco você lá, se você quiser repostar com as suas indicações. Já vai Tá me, ótimo. assim, e é interessante você falar isso, porque é uma temática que eu já estou sentindo necessidade de aprender e de estar ali, mas é aquilo que você falou, e com calma, né? Então eu quis trazer uma pessoa para poder falar sobre isso, porque assim, longe de entender mesmo, é um mundo totalmente diferente. Então preciso adentrar nisso e começar a estudar. Por isso que eu quis trazer você, agradeço a sua participação. O pessoal ficou muito quietinho, né? Algumas pessoas ficaram assistindo do começo ao fim, mas ninguém falou muita coisa. Mas, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, né? A Natália tá aí. Natália, esse é o perfil. Fala o nome do seu Instagram pro pessoal te seguir, se tem alguém que ainda não te segue. Bom, meu perfil é natalia.p.oliveira, Natália com TH. Esse é meu perfil profissional. Aí eu posto algumas coisas, algumas indicações de livros, enfim. Ótimo. Então, quem quiser seguir, debater mais com você aí, já tem sua rede. Muito obrigada.